Eu devo tratar minha dor de cabeça em casa? Eu devo ir para o hospital? Vamos tentar esclarecer hoje aqui para você nesses próximos minutos. A grande maioria das dores de cabeça são primárias, o que a gente quer dizer que elas são a própria doença. A enxaqueca, a cefaleia tipo tensão, a cefaleia em salvas. Então essas são as próprias doenças. Então elas não trazem a chance, por exemplo, da dor vir associada a uma doença mais grave. Mas existem as cefaleias secundárias, onde a dor de cabeça ela não é a doença, ela é o sintoma de uma outra doença. Essa outra doença pode ser uma doença mais simples, como uma sinusite, uma sinusopatia, como uma virose, né, uma infecção viral, mas a dor de cabeça ela pode ser secundária a doenças potencialmente graves, como hemorragias cerebrais, tumores, infecções mais sérias como meningites, e nesse vídeo a gente vai tentar mostrar para você alguns sinais que são chamados de sinais de alerta, do inglês red flags, que são chamados de bandeiras vermelhas. Na identificação desses sinais, imediatamente você deve sim procurar um atendimento médico, prioritariamente numa unidade de urgência. E quando você identifica esses sinais, a dor de cabeça não deve ser tratada em casa. É hora sim de ir imediatamente a um hospital. Só lembrando para você, esse vídeo não substitui uma avaliação médica. Aqui a gente está dando orientações e aumentando o seu poder de informações para que você possa decidir com segurança o que deve ser feito. Nós escolhemos hoje para vocês 9 bandeiras vermelhas. Existem mais, mas eu acho que essas são as mais importantes para a gente não deixar também a informação muito complexa que não seja útil para vocês. O que é que uma bandeira vermelha quer dizer para a gente? É que na presença dessa condição, desse achado, a gente tem um risco maior da dor de cabeça associada a esse sinal de alerta, essa bandeira vermelha, ter uma causa potencialmente grave. E se é uma causa potencialmente grave, ela preocupa. Então ela requer um tratamento mais adequado, mais delicado e, na grande maioria das vezes, num ambiente hospitalar. Vamos falar agora aqui de alguns desses sinais de alerta. Primeiro deles, dor de cabeça de início súbito, caracterizada como a pior dor de cabeça da vida. Isso lembra alterações vasculares, hemorragias cerebrais, rupturas de aneurismas, tromboses, apoplexia pituitária. Então toda dor de cabeça que do início até ela chegar no nível máximo, a duração foi de segundos, ela é preocupante. Então nessas condições que a gente chama de cefaleia entrovoada, obrigatoriamente você deve procurar uma unidade de urgência para avaliação. Sinal de alerta número 2, alteração no exame neurológico. Talvez esse seja o sinal de alerta mais indiscutível. O exame neurológico, pessoal, é aquele que o neurologista faz quando você vai para consulta. Avaliação de simetria facial, percepção de déficit de força, reflexos, fundoscopia, análise da nuca. Então, todas as vezes que uma dor de cabeça vem associada a um déficit neurológico focal ou a uma convulsão, existe algo potencialmente grave envolvido no desencadeamento dessa dor de cabeça. Então, dor de cabeça acompanhada de alteração do exame neurológico, a conduta é que esse paciente seja encaminhado de imediato a uma unidade de urgência. Outro sinal de alerta muito comum é a dor de cabeça que vem acompanhada de sintomas que são chamados de sintomas sistêmicos. Então, febre, confusão mental, rigidez de nuca, manchas na pele. Isso nós vamos lembrar de condições infecciosas potencialmente graves. Não necessariamente uma cefaleia associada à febre vai ser trazida por uma doença grave. Então, uma virose, né? Então a dengue, elas causam dor de cabeça, particularmente retroocular, né, atrás dos olhos, acompanhadas de febre. Na grande maioria das vezes a dengue não é um quadro grave, mas ele deve ser tratado adequadamente. Mas uma meningite também pode causar isso. Então, dor de cabeça associada à febre e alteração do exame neurológico, como a rigidez de nuca, obrigatoriamente deve ser encaminhada para um hospital. Alteração do nível de consciência, sonolência, agitação, confusão mental. Então, todas essas condições devem ser avaliadas e tratadas em ambiente hospitalar em caráter de urgência. Outro ponto importante a ser analisado são os antecedentes desse paciente. Então, aquele paciente que tem uma dor de cabeça nova ou uma modificação de padrão de uma dor prévia após um trauma craniano. Essas condições, particularmente em pacientes idosos ou que fazem uso de anticoagulante, medicações que interferem com a coagulação do sangue, esses pacientes estão sob um risco aumentado no desenvolvimento de sangramento intracraniano, né? Os famosos hematomas, hematoma subdural, que podem ser causas de dor de cabeça. Então, toda dor de cabeça que vem
após um trauma craniano que tem uma piora progressiva, ela deve ser olhada também com delicadeza e esse paciente deve ser avaliado em caráter de urgência, em especial em ambiente hospitalar. Como nós falamos do trauma craniano, uma outra condição que deve ser analisada também com delicadeza é o período do puerpério. Então, aquela mulher que tem dor de cabeça no pós-parto, dor de cabeça nova, que às vezes vem acompanhada de turvação visual, uma sensação de pressão, com a pressão pode estar mais alta. É comum nesses casos a gente ter o diagnóstico também de desordens vasculares, como a trombose. A dor de cabeça na gestação especial, lembrar das alterações de pressão arterial, como na eclâmpsia, que estão associadas nesse período. Então, é muito importante que condições especiais como a gestação e o período do puerpério, do pós-parto, sejam avaliadas também com muito cuidado. A gente pode falar de uma máxima agora para tocar no ponto 6, que é que toda dor de cabeça de início recente ela é instável. Claro que todo mundo que tem enxaqueca já teve uma primeira crise na vida, mas toda primeira crise ela deve ser olhada com cautela. E aquela crise que começa, por exemplo, após os 50 anos. Então nós temos que pensar em causas secundárias dessas dores de cabeça. Então, rupturas de aneurismas, hematomas, lesões cerebrais expansivas. Então todas essas condições devem ser associadas a esse red flag específico, que é a dor de cabeça de início recente ou dor de cabeça que se inicia após os 50 anos. Em pacientes mais idosos, existe uma condição chamada de arterite temporal, que é uma dor mais ou menos que fica na região temporal, né, a frente um pouco acima da orelha, onde a artéria ela é palpada de forma endurecida. Existem alguns exames que podem ser feitos também para se dar esse diagnóstico. E é uma condição que o diagnóstico tem que ser feito de forma precoce, porque ela pode estar associada à perda irreversível da visão. Então, o quadro pode começar com uma dor de cabeça, mas está associada a outras condições potencialmente graves, e essa condição deve ser avaliada de forma urgente. Nós temos falado aqui de condições clínicas associadas. Falamos do trauma craniano, falamos do puerpério. Outra condição importante são aqueles pacientes imunossuprimidos, que têm a sua imunidade rebaixada. Então, pacientes com históricos de neoplasia, pacientes com doenças que interferem com a imunidade diretamente, como o HIV. Se esses pacientes têm dores de cabeça nova ou dores de cabeça com piora progressiva, nós devemos investigar sim a possibilidade de lesões cerebrais expansivas nesses pacientes. Nos pacientes que fazem uso de anticoagulante, também é sempre bom estar de alerta para a possibilidade de sangramentos cerebrais novos e com piora progressiva. Esse talvez seja o sinal de alerta que mais seja questionável, que é a mudança no padrão de dor funcionando como um sinal de alerta. Eu costumo dizer que a mudança no padrão de dor ele deve levar a um outro diagnóstico. Então, por exemplo, o paciente sempre teve uma dor com padrão de enxaqueca, e num determinado momento ele passa a ter uma dor com padrão de uma cefaleia trigêmina autonômica, como a cefaleia em salvas, ou uma cefaleia de tensão, ou uma dor não classificável, mas que não obedeça ao padrão que ele tinha antes. Ele tem que mudar o padrão e tem que mudar o diagnóstico também, o diagnóstico semiológico da dor. Esse sim deve ser investigado. Ou aquele paciente que tem uma piora progressiva, então independente do que se faça, a dor só faz piorar. Devemos sim pensar em causas secundárias e potencialmente graves, e esse paciente deve ser encaminhado para a unidade de urgência ou para uma investigação mais detalhada. Falamos de dor súbita, mas um ponto importante é a dor desencadeada por esforço físico, seja ele aeróbico ou não aeróbico. Então a dor relacionada à tosse, relacionada à atividade sexual, particularmente ao momento do orgasmo. Então isso é importante para a gente ter essa sensibilidade para aumentar a investigação para desordens particularmente vasculares. Algumas outras desordens, como as desordens hidrodinâmicas do cérebro, também podem ser desencadeadas por esforço. Existe uma condição chamada de hipertensão intracraniana ou hipertensão intracraniana idiopática, que também esse paciente pode ter dor de cabeça associada ao esforço. Malformações da transição crânio-cervical também podem estar associadas a essas condições. A enxaqueca, por exemplo, ela piora com pequenos esforços, mas aquela dor que é exclusivamente desencadeada por esforços específicos, ela deve ser avaliada de forma mais cautelosa para investigação de condições médicas potencialmente graves. É sempre importante que você também possa ajudar o médico que vai lhe avaliar. Leve uma lista de todos os medicamentos que você faz uso. Se você está se dirigindo ao hospital pela identificação de um sinal de alerta por uma bandeira vermelha, não vá sozinho, vá acompanhado, não dirija sozinho. Se você estiver sozinho, acione o SAMU, ligue para o 192. O cuidado em excesso ele nunca vai ser demais. Então, anotar todos os seus sintomas. Então, quanto mais informação você der para o médico que vai lhe avaliar, melhor para você e para o médico que vai te avaliar.
trabalhar. Eu sempre digo que informação é uma arma e nós não podemos entrar numa guerra tão importante como o tratamento de uma dor de cabeça com poucas armas na mão e com poucas informações. Ter dor de cabeça é comum, mas ignorar sinais de alarme não é uma estratégia inteligente. Reconhecer esses sinais rapidamente podem salvar funções e salvar vidas. Guarde esse vídeo e compartilhe com quem convive com você e que tem dor de cabeça também. E acompanhe a gente para mais atualizações.